Nesse tutorial, vamos ver como criar o formulário editar com PHP e alterar os dados no banco de dados utilizando o MySQL. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Nesse tutorial será implementado o seguinte: será apresentado como criar o botão editar para cada usuário que estiver na lista. Por exemplo, vou editar aqui o usuário 3, editar aqui. Será apresentado como implementar o formulário e já colocar os dados dentro do formulário conforme está no banco de dados, pois vou editar o usuário 3 e ele possui aqui o número 3. Podemos ver aqui o usuário 3 possui os dados César 3, César 3. Então está correto, vou colocar César 3A. E aqui também há editar, usuário editado com sucesso, podemos ver que ele já colocou o A aqui. Então nesse tutorial vamos ver como implementar este formulário editar usuário. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e também para você que está assistindo o vídeo do canal pela primeira vez. Então, vamos ao tutorial. Para começar, vamos abrir o tutorial anterior, o qual foi criado listar registros com banco de dados. Seria esse endereço aqui. Vou colocar ele aqui encurtado, como também vai estar abaixo do tutorial atual. Então, voltando no tutorial listar registros, aqui abaixo do tutorial tem o link para realizar o download do código-fonte. Vocês já podem baixar, pois é este que eu vou utilizar como exemplo. Depois de ter baixado, eu vou colocar este arquivo dentro do diretório aula, do diretório www do WAMP Server. Já vou extrair aqui, vou ter aqui os arquivos que foram criados na aula anterior, inclusive o banco de dados. Então, vou precisar agora importar esse banco de dados. Vou abrir aqui o PHP-MyAdmin, eu já tenho uma base de dados chamada Selk. Vou agora importar e escolher o arquivo. Está aqui o arquivo que foi baixado, o backup SQL. Vou abrir e já vou executar. Com a base de dados importado, vai ser criado essa tabela usuários com estes registros aqui. Portanto, agora já posso começar a criar o editar. E para começar o editar, eu posso inclusive copiar o nosso cadastrar que está no index, Ctrl C, Ctrl V, para não ter que recriar totalmente do zero. Edita, underline usuário. Assim, vou saber que este arquivo é utilizado para editar o usuário. Vou já alterar aqui, editar, que vai ser o title. Em seguida, aqui ao invés de ser cadastrar usuário, vai ser editar usuário. Aqui a parte da mensagem permanece e aqui do formulário também. Somente aqui ao invés de ser processa, ele não vai ser processa, vai ser o nosso proce também de processa. Edita, que já vou saber para editar, o que ele vai editar? Ele vai editar o usuário. Então já vou criar este arquivo, ao invés de eu criar do zero, eu vou copiar este nosso processo que foi do nosso cadastrar, para não ter que recriar do zero. Copio aqui o nome, venho aqui e coloco o nome correto. Então são esses dois arquivos que vamos trabalhar nesta aula. Voltando aqui no nosso formulário. Aqui já temos o campo nome, o campo e-mail, e aqui ao invés de ser cadastrar é editar. Vamos abrir agora então este arquivo editar. Ele está no localhost, no nosso WAMP server, no diretório aula, e o arquivo chama-se editar usuário. Eu vou pegar aqui o nome, vou abrir aqui diretório aula, em seguida o arquivo edita usuário.php. Vou abrir editar usuário, carregou já o formulário e o botão já é o do nosso editar. Com o formulário pronto, agora eu preciso informar qual usuário eu quero editar aqui.
Então, eu vou precisar trazer os dados da base de dados para colocar nestes campos aqui. Vamos então aqui no nosso arquivo editar usuário. Como estarei buscando informações no banco de dados, eu preciso incluir a conexão. Vou colocar include once para incluir somente uma vez o arquivo chamado conexão e a extensão PHP. Já incluí a conexão, agora eu já posso pesquisar o usuário no banco de dados. Então, vou colocar aqui a nossa query, select. Aqui você pode colocar as colunas, por exemplo, ID, nome. Eu vou colocar asterisco para trazer todas as colunas da nossa tabela. Como que se chama a nossa tabela? Tabela usuários. Copiei o nome do usuário, onde, where, porque eu preciso determinar qual usuário que eu quero selecionar aqui. Vou determinar pelo ID. Por exemplo, eu vou querer editar o ID 2. Então, eu vou colocar onde ID seja igual ao 2. Por enquanto, estarei editando um usuário fixo. No decorrer do curso, vamos criar de forma dinâmica qual usuário que queremos editar. Agora eu vou atribuir para uma variável result underline usuário, pois é somente um usuário. Agora eu preciso executar esta query, MySQL underline query. Primeiro eu coloco a conexão, e em seguida o arquivo que possui a query, sendo este arquivo aqui. Agora que eu já estou executando, o resultado que vier do banco de dados vai estar na variável resultado usuário. Com os dados já do banco retornado, agora eu preciso ler, e ao ler eu vou atribuir para uma variável chamada linha usuário, e para ler os dados vou utilizar o MySQL underline fetch a source para mim ler o resultado que está dentro da nossa variável aqui chamada resultado usuário. Pronto, já estarei lendo o resultado. Agora, o resultado que vem do banco eu preciso colocar aqui no campo. Então, por exemplo, aqui o primeiro campo é o campo nome. Então, eu já vou pegar aqui a nossa variável linha, vou colocar aqui value, o atributo value que é utilizado para imprimir o valor dentro do campo. Vou abrir o PHP, já finalizar o PHP e aqui dentro vou dar um eco na nossa variável linha, em seguida a coluna nome, já fecho aqui o colchetes, ponto e vírgula. Vamos confirmar se ele vai trazer o nome agora aqui dentro do campo, César 1. Ok, César 1, porque eu estou buscando as informações do usuário 2. O usuário 2 tem o César 1. Ok, ele trouxe as informações e já colocou no campo. Agora, o próximo campo é o campo e-mail. Eu posso copiar exatamente como já criamos no campo nome e colar aqui o atributo value. Aqui vou abrir o PHP, já finalizar, e aqui dentro dou eco na nossa variável linha, e agora é a coluna e-mail, exatamente como está aqui no banco de dados, e-mail. Agora vamos ver se ele vai estar trazendo o e-mail. Trouxe o e-mail. Agora, além disso, eu preciso também enviar o ID do usuário para saber qual usuário eu estou editando. Então, eu vou colocar aqui um campo hidden, ele vai ser oculto, name vai ser ID, placeholder eu não preciso, enviando ID. Salvei, vamos ver onde que ele vai estar. Podemos ver que ele não é apresentado porque eu coloquei hidden. Agora, clicar botão direito do mouse e exibir o código-fonte, podemos ver o campo invisível, oculto, tem o nome ID e tem o valor 2, que refere-se a este 2 aqui. Com o nosso formulário já pronto, precisamos agora ir para o nosso arquivo processa edita usuário. Vou abrir aqui o nosso processa edita usuário, pois eu copiei do nosso cadastrar, onde eu estou inicializando a sessão, incluindo
a conexão com o banco de dados, recebendo o campo nome, o campo e-mail. No entanto, agora temos mais um campo, que seria o campo ID. Então, eu vou já copiar aqui e criar. Aqui estarei recebendo o campo ID e aqui também ID. Ao invés de eu estar recebendo filter sanitize string, eu estarei recebendo um inteiro. Então, é filter sanitize number int, porque é um inteiro. Agora que eu já recebi os dados, eu preciso alterar. Ao invés de ser insert into usuário, vai ser o nosso update. Altere na tabela usuários, citando aqui na coluna nome, por exemplo, a coluna nome vai estar recebendo o valor que está dentro da variável nome. Esta variável nome recebe os valores do formulário. Agora também temos a coluna e-mail, que vai receber o valor que está dentro da variável e-mail. Esta variável que recebe o valor do formulário. A próxima coluna é quando ele foi modificado. Vou aqui na base de dados, na tabela usuários, vou em estrutura para copiar exatamente como está o nome da coluna, modified. Portanto, a coluna modified vai receber a hora atual. Com isso, já estarei realizando o update. No entanto, em qual usuário eu estarei realizando o update? Eu preciso colocar a condição, onde a coluna ID, então esta coluna aqui tenha o valor, esse valor aqui, então a coluna ID tem o valor igual a o ID que está vindo nesta variável. Por que esta variável? Esta variável está recebendo o valor do formulário e aqui temos o campo oculto e este ID refere-se ao usuário que pesquisamos aqui no banco de dados. Agora ele já vai estar fazendo a alteração com sucesso. Agora precisamos verificar se foi realizada a alteração com sucesso e para isso vou utilizar MySQL affect room. Se ele afetou alguma linha, quer dizer que ele editou com sucesso. O usuário editado com sucesso, ele vai redirecionar para o index. Vamos colocar aqui que vai ser para o listar. E aqui, quando o usuário não foi editado com sucesso, ele vai redirecionar para o editar. E aqui no editar, eu estarei enviando uma variável chamada ID, e esta variável ID vai ter este ID aqui. Vamos ver agora se vai estar editando com sucesso. Vou atualizar aqui. Então, é nosso usuário 2, que tem César 1, eu vou colocar A e A aqui, editar, e podemos ver o usuário editado com sucesso, redirecionou para o listar. Vou aqui no usuário 2, podemos ver que ele colocou César 1A, então ele está editando com sucesso. Estou pegando um número fixo aqui do usuário que eu quero editar. Ao invés de eu pegar um número fixo, eu quero que tenha aqui um link editar. Por exemplo, se eu quiser editar o 3, eu simplesmente clico aqui em cima para editar. E para isso, então, eu vou abrir aqui o listar. Primeiro aqui no nosso listar, eu vou colocar para ele colocar 3 usuários por página. Então, já vou atualizar aqui. Então, ele vai trazer 3 usuários. Assim fica melhor para visualizar. Em seguida, descendo aqui para baixo, aonde ele está imprimindo o e-mail, após ele imprimir o e-mail, eu vou criar um link. Eu vou colocar add link, href, e estarei redirecionando para o arquivo chamado edit, seria este arquivo aqui, edit, underline usuário.php, e agora estarei enviando uma variável na URL. E esta variável na URL vai estar enviando o ID do usuário. Abri aqui o href, preciso já finalizar o href. Vou fechar aqui o A agora, então já posso finalizar o A e vou colocar a palavra editar. Agora eu estou passando o ID aqui, então vamos ver se realmente ele vai estar passando. Já tenho o link aqui.
colocando o mouse aqui, podemos ver no rodapé, editar ID 1, agora vou aqui no 2, editar ID 2, correto, já estarei enviando o ID. Agora, como estou enviando o ID para o arquivo edita usuário, aqui eu preciso receber. E aqui eu estarei recebendo e atribuindo para uma variável ID, vou receber através do filter input, agora vou colocar que estarei recebendo através do método get, porque ele vai estar vindo pela URL. Então, aqui podemos ver, o ID vai vir pela URL. Com isso, eu vou informar que estarei recebendo o valor da variável ID, e como ela é um inteiro, então vou utilizar filter sanitize number int, ponto e vírgula. Agora vou pegar esta variável ID e aqui, ao invés de eu pesquisar fixo ou usuário 2, agora vou colocar o ID. Com isso, eu posso editar qualquer usuário que esteja aqui na lista. Vamos ver agora se vai funcionar o ID aqui. Eu vou editar o usuário 1. Então, vou colocar aqui 1 e 1 aqui. Vou editar o usuário editado com sucesso, 1 e 1. Vamos editar o usuário 2 agora, que ele está 1 aqui. Colocar 2, apagar o A e colocar aqui o 2. Editar, editou com sucesso. Vamos ver agora com o 3, a mesma coisa aqui. 3, editar. Legal, já está editando. O nosso editar já está pronto. No entanto, aqui a organização dos arquivos não está legal, porque o nosso index é o nosso cadastrar. Ao invés de ser index, ser cadastrar, eu vou colocar cad underline usuário. Já vou abrir aqui esse cad usuário. Vamos aqui, ao invés de ser cadastrar, ser index, ele vai ser o cad underline usuário. Só estou fazendo para organização. O nosso listar vai ser o nosso index. Aqui, ao invés de ser processa, eu vou colocar processa cad underline usuário. Como já alterei aqui o nome, também vou alterar aqui processa cad usuário. Com isso fica bem mais fácil de identificar. Cad usuário, cad usuário. Edita usuário, edita usuário. Aqui o listar, então eu vou colocar agora index. Já vou abrir aqui o index. Não. E aqui no nosso index eu vou informar que o cadastrar, o arquivo chama-se cad underline usuário. E o nosso listar agora é o index. Vou fechar todos aqui. Então, vamos agora ver por parte. Index, cadastrar, listar. Aqui, editar está correto, não precisa alterar nada. Depois eu tenho cadastrar usuário. Está aqui cad usuário, listar, processa cad usuário, correto. Aqui no nosso processa cad usuário, ao invés dele estar redirecionando aqui usuário cadastrado com sucesso, index, está correto. O usuário não foi cadastrado com sucesso, então ele vai redirecionar para o arquivo cad underline usuário. Processa cad usuário alterado com sucesso. Agora temos o arquivo edita usuário. Aqui não precisamos alterar nada. E aqui no nosso processa edita usuário, ao invés de ser listar, agora é o nosso index. Salvar. Pronto, aqui eu só alterei o nome dos arquivos para a organização. Vamos confirmar se é isso daqui. Abri o index, ele caiu no listar. Vou aqui no cadastrar, cadastrar usuário, correto. Vou cadastrar, então agora é o César 7, cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso, vamos confirmar. Cliquei aqui no nosso 3 e ele não abriu a paginação correta. Então, o nosso index aqui faltou a parte da paginação aqui. Ao invés de ser listar, agora é index. Copiar aqui, Ctrl C, alterar aqui, aqui e aqui também. Salvar, vamos ver. Abriu corretamente. Página 2 e os usuários relacionados da página 2. Com isso, já temos o nosso
CRUD já quase completo. Já temos o Create, cadastrar, Read, para ler. Já temos aqui o nosso listar. O update foi implementado nesse tutorial, que foi o editar. Agora precisamos implementar o delete, que seria o apagar. Isso vamos implementar no próximo tutorial. Então eu aguardo você no próximo tutorial. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. E também não esqueça de compartilhar, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal e manter ele no ar com novos conteúdos. E aguardo você no próximo tutorial.